Bom dia, alunos do sétimo ano. Bom, na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a colonização do Brasil. Lembrando que esse conteúdo ele vai estar dividido em dois. Nesse primeiro momento, nós vamos da página 278 até a página 290, ok? Na próxima aula, nós seguimos com o conteúdo. Então, portugueses e indígenas. Os portugueses eles vão chegar aqui no Brasil, nas terras brasileiras, que hoje é denominada de Brasil, em 22 de abril de 1500, sob o comando do navegador português Pedro Álvares Cabral. Em sua esquadra, eles aportaram na Bahia, no atual estado da Bahia, que foi batizado, essa região que eles aportaram, que encostaram, de Porto Seguro. No dia seguinte à chegada, os portugueses eles vão desembarcar e estabelecer os primeiros contatos com um grupo de indígenas que se encontravam na praia. Então, a partir desses acontecimentos, vai dar início à colonização portuguesa através da posse e conquista das terras que eram habitadas por indígenas que aqui já viviam há milhares de anos, certo? Então, esse processo de colonização ele só vai se dar mesmo a partir de 1532, com a expedição de Martim Afonso de Souza, mas nós vamos chegar lá. Então, esse primeiro momento eu prefiro chamar de o período da pré-colonização. Por quê? Porque os portugueses eles não tinham aquele interesse de colonizar. Então, nesse primeiro momento, quando Pedro Álvares Cabral ele desembarca com a sua tripulação aqui no Brasil, eles vão se deparar com outros povos, homens, mulheres, crianças, todos nus. Então isso vai ser um choque cultural muito grande. Então quem eram esses indígenas que tiveram o primeiro contato com os portugueses? Os tupiniquins, que habitavam o Brasil, o litoral brasileiro. Então, a partir da chegada dos portugueses no Brasil, existia aqui entre 3 a 5 milhões de indígenas. No século XVI, vários povos indígenas eles habitavam o litoral brasileiro. E cada um desses povos eles tinham um modo de vida, cultura, tradições, costumes próprios, que também isso não vai deixar de ser um choque cultural para os portugueses. Então, a exploração do território dos indígenas, ou a exploração dos territórios brasileiro. Então, nos primeiros anos da chegada de Cabral, os portugueses eles não tinham, como eu falei para vocês, interesse em ocupar o território. Então, eles optaram pelo quê? Pela exploração dos recursos naturais e eles passaram a construir entrepostos comerciais chamados de feitorias ao longo da costa, ao longo do litoral brasileiro.
ok? Então foram construídas feitorias no atual estado de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Essas feitorias elas serviu de uma espécie de armazém. Então todo o produto que era explorado, todo recurso natural, ele era estocado, ele era armazenado ali até uma próxima viagem. Principalmente desses recursos naturais vai entrar o que? O pau-brasil, animais como arara, macaco, entre outros seres que eram comercializados na Europa. Então, os portugueses e os europeus, eles exploraram de forma bastante acentuada. Tudo que eles puderam extrair do Brasil, tudo isso era comercializado. Mas em que contexto vai se dar a descoberta do Brasil? Isso é bom que vocês lembrem. A partir das grandes navegações. Durante aquele processo da formação dos estados nacionais, do humanismo, é que vai se dar esse processo da descoberta do Brasil. Por quê? Porque os portugueses, eles almejavam chegar às Índias. Por quê? Qual era o grande desejo de chegar às Índias? Comprar os produtos, cravo, noz moscada, enfim, seda, marfim, a um preço e revender na Europa. E numa dessas, Pedro Álvares Cabral acaba encontrando o continente americano, Por aí, é nesse contexto que vai se dar a descoberta do Brasil. Então, em 1532, vai começar o processo, o sistema de capitanias hereditárias, ele vai se dar com Dom João III e alguns portugueses ricos, ou seja, a partir do momento que o rei de Portugal descobre que além dos portugueses, franceses e holandeses também exploravam as riquezas naturais, e ele com medo de perder, ele vai fazer o quê? Ele vai passar a processo de ocupação do território brasileiro. Então, ele vai dividir o território brasileiro e nessa divisão ele vai criar 14 capitanias hereditárias. Dessas 14 capitanias, apenas duas se destacaram. A de Pernambuco, que era Porto Seguro, e a de Ilhéus e São Vicente, perdão, eu disse duas, não, são três. O sucesso dessas capitanias vai estar relacionado à lavoura de cana, à fabricação de açúcar, que tinham alto valor comercial na Europa. Então, em 1549, o rei de Portugal ele vai implantar o governo geral, que vai ser comandado por Tomé de Souza. E é nesse contexto que vai se dar o quê? A escravidão dos indígenas. Então, meados do século XVI, quando a cana-de-açúcar ela vai substituir o pau-brasil como principal produto da colônia, eles vão desenvolver, na tentativa primariamente eles vão
tentar escravizar os indígenas. E aí os índios eles vão reagir a essa escravidão, seja enfrentando os colonizadores através de guerra, seja fugindo para lugares longínquos no interior da floresta, da selva, onde esses locais era quase impossível deles serem capturados. Então, nesse processo de escravidão do indígena, vai ocorrer a resistência indígena também, que muitas vezes essa resistência ela se dá por confrontos, as chamadas guerras índios e portugueses. E aí é que vai entrar o poder da Igreja Católica. Através de quem? Através dos jesuítas. Que vai ser... Qual é a missão dos jesuítas? Né? Os padres da Companhia de Jesus, eles conhecidos como jesuítas, eles vão chegar ao Brasil no século XVI. E a principal função dos jesuítas, ao virem ao Brasil, era o quê? Evangelizar, catequizar e tornar cristão os indígenas que habitavam essas terras. Só que esse processo de catequização dos indígenas, ele vai atropelar o quê? As práticas culturais indígenas, que vão sofrer grandes alterações. Então, imagina que os índios também tinham as suas divindades, e de repente, de uma hora para outra, chega os europeus, né, na figura dos jesuítas, e vão dizer para esses nativos que aquilo não tem grandes importância. Isso vai causar uma confusão muito grande. Um outro fator, também no século XVI, o governo português ele decide o quê? Ampliar a produção de cana-de-açúcar na colônia. E para isso ele vai precisar de mão de obra. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai, além de escravizar os indígenas, ele vai se utilizar da mão de obra de africanos escravizados. E é nesse processo que vai se dar o quê? O tráfico de pessoas escravizadas, né, vindos da África para o Brasil. Então, essa trajetória dos africanos escravizados até o Brasil ela era muito difícil. Por quê? Porque eles vinham amontoados em navios, que esses navios eram chamados de tumbeiros, porque não ofereciam o mínimo sequer de higiene, eles eram completamente insalubres e muitos morriam e eram lançados, seus corpos eram lançados ao mar. Daí, né, esses navios eles eram chamados de tumbeiros, né, para aproximar. Então, ao chegarem no Brasil, né, esses escravos eles iam trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, cada escravo ele exercia uma tarefa, um serviço diário. Então, além de todos que eles realizavam serviços extras, como construção de casas, cercas, conserto, entre outros, as escravas domésticas, que geralmente trabalhavam na casa grande, a habitação do senhor do engenho e a sua família, essas escravas, elas exerciam os cargos de faxineira, cozinheira, arrumadeira e amas de leite, né? Muitas vezes eram elas que amamentavam os filhos
dos senhores de engenho. Nesse contexto, outros europeus eles vão chegar no Brasil. E aí, tais invasões elas vão ocorrer na fase da chamada União Ibérica. É quando, em 1580, o rei de Portugal ele vai uma batalha e ele morre na batalha. Só que ele não tem herdeiro. Os dois únicos herdeiros que ele tem é uma prima distante e um tio. Só que o tio ele é bispo, só que muito velhinho, e ele só vive mais 2 anos e morre. Então, como na Europa existia um grau de parentesco muito grande, um primo distante dele, o Fernando II, que era rei na Espanha, ele vai fazer o quê? Ele vai criar a União Ibérica. Tudo que pertence a Portugal pertence também à Espanha, e tudo que pertence à Espanha também pertence a Portugal. Mas ele só vai conseguir essa façanha de unir as duas coroas. Por quê? Porque a monarquia, os nobres portugueses vão ajudá-lo, vão dar uma mãozinha, e ele vai passar a controlar. Então a Espanha ela torna-se uma mega potência. Por quê? Porque as duas grandes potências na época, a Espanha e Portugal. Com a morte do rei de Portugal, o rei Filipe II, o rei da Espanha, ele vai criar o que? A União Ibérica. A Espanha, que era agora era inimiga dos holandeses, ela vai passar a tomar conta de tudo. Então, os holandeses eles tinham um laço de comercial com os portugueses aqui no Brasil. Foram os holandeses que eles tinham a técnica de clareamento e refinamento do açúcar. Bom, com a morte do rei de Portugal, o rei espanhol ele assume. E a Espanha é inimiga da Holanda. Por quê? Porque a Holanda, mesmo na Europa, existia colônias. E a Holanda era uma colônia, era subjugada pelos espanhóis. Só que os holandeses eles vão começar várias guerras contra a coroa espanhola, e eles acabam conseguindo a sua independência. Ok? E aí, como eu falei para vocês, todo esse processo de refinamento, distribuição do açúcar, clareamento do açúcar, era feito por quem? Pelos holandeses. E uma vez que o rei espanhol era inimigo dos holandeses, então ele vai expulsar os holandeses. E aí os holandeses eles vão fazer várias tentativas, até que uma dessas dá certo e eles se apoderam do poder. Né? E aí o conde Maurício de Nassau, ele vem e acaba sendo nomeado administrador-geral do Brasil. Brasil holandês, ok? Então ele começa uma série de reformas. E nessas reformas ele acaba criando teatros, dando uma outra cara, né, para a cidade litorânea, onde os holandeses eles passaram a ocupar. E nesse meio tempo, os holandeses, na figura
do administrador, que era o Maurício de Nassau, ele vai criar uma série de vantagens para os senhores donos de engenho lá de Recife, né? E como empréstimo, uma série de outras coisas. Só que o que vai acontecer? O Maurício de Nassau ele acaba sendo transferido para uma outra colônia pertencente à Holanda, e vem um outro administrador, e esse administrador resolve cobrar as dívidas dos senhores de engenho, e isso gera toda uma confusão, e a população se rebela e começa uma guerra de expulsão dos holandeses do Brasil. Um outro fator também é a resistência dos escravizados. Então, uma das formas de resistências, às vezes, era a agressão física contra os senhores, donos de engenho, seus senhores. Outras vezes era a destruição de plantações. E também existia o quê? As fugas, né? Essas fugas elas eram muitas vezes coletivas, mas na grande maioria elas eram individuais. E esses escravizados, né, africanos, eles fugiam, se adentravam na selva e lá eles criavam, né, os quilombos. É a partir desse momento que vai surgir, né, o famoso Zumbi dos Palmares, um grande guerreiro africano que vai... Então, esse quilombo, né, o Quilombo dos Palmares, ele foi o maior quilombo que existiu na América Latina, e tinha como líder o Zumbi dos Palmares, né? Só que ele foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir até 20 mil habitantes. E aí a coroa portuguesa vai e consegue capturar e destruir esses quilombos. Ok? Então, gente, na próxima aula nós damos continuidade, né, sequência a esse processo de colonização do Brasil. Eu agradeço a todos, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau.